né? Os primeiros 6 versículos, se não me falha a memória, que fala sobre o caminho do Filho de Deus, do justo, amém? E nós somos justos, amém, irmãos? É importante a gente lembrar que nós somos justos, amém? Somos os justos da nova aliança, amém? Eu creio nisso, em nome de Jesus. E o texto diz assim, a leitura de Salmo capítulo 1, versículo 1 a seguir, que diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então aqui tem um processo. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o quê? Dá o seu fruto, e cujas folhas ou a folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aí ele dá um exemplo do ímpio. O ímpio não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Amém? Se nós aqui olharmos, usando a Bíblia mesmo, que nós vamos usar a própria palavra do Senhor aqui, para estar trabalhando, abra sua Bíblia em João, Evangelho, João 3:17. A gente lê sempre 16, na verdade, mas a gente lê o 17, diz: Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18 diz: Quem nele crê não é julgado. Quem não é julgado é justo. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então o ímpio, ele é alguém que ele não prevalece, ele não tem nenhum tipo de comunhão com Deus. Ele é alguém afastado, é alguém que não creu, é alguém que ele, por mais que queira ser bom, a sua bondade, ela não é aceita por Deus, porque ela é desprovida de Deus, ela é desprovida do favor de Deus, da bênção de Deus. E a justiça do homem sem Deus é trapo de imundície, né? E a palavra de Deus aqui, nesses primeiros versículos, eu quero me ater aqui um pouco ao esboço. O primeiro ponto que a gente pode colocar aqui é que nós devemos nos afastar do conselho dos ímpios. Alguém que é ímpio não tem nada de bom para nos dar. Alguém que está longe do Senhor, que não teme a Deus, não tem nada de bom para dar, né? No passado, não sei hoje, mas no passado, as pessoas colocaram o Fábio Júnior, cantor, como o ícone do amor. Faz muito tempo isso. Mas se você for olhar a vida dele, não colocando em pauta de julgar, mas você vê que é uma pessoa que nunca entendeu que de fato é amor. Viveu com muitas mulheres, ficou com uma, ficou com outra, ficou com uma, ficou com outra, ficou com uma. Bem quanto a Adriane Galisteu também, que foi uma mulher que viveu com muitos homens. Então eles eram tidos como pessoas experientes na área do amor, né? O fato é que para um homem de Deus, ou para uma mulher de Deus, para um filho de Deus, se aconselhar com uma pessoa dessa, e eu estou usando um termo, esse ponto, porque muitas das vezes o filho de Deus, quando ele está passando por dificuldade, problema, ele vai ouvir conselho dos ímpios. Pastor, mas eu não falo com eles, mas você escuta a declaração deles, o que eles acham sobre a vida, o que eles dizem, o que é a vida, e você acaba trilhando um caminho de um ímpio, um conselho de um ímpio, de uma pessoa que não tem aliança com Deus, e esse conselho vai te levar à ruína, vai te levar a uma falência espiritual, vai te levar a pessoa a uma sequidão. Por quê? Porque o conselho do ímpio não é bom para o filho de Deus. O ímpio, o que é de fato? É alguém perverso. O ímpio está associado a criminoso, alguém que foi culpado, julgado por um crime, né? De algum pecado contra o homem,
ou contra Deus, né? Isso então, eu não posso estar ali andando com esse tipo de gente. Pastor, eu posso conversar? Pode, mas aconselhamento é uma coisa, conversa é outra. Diz a Bíblia que o homem de Deus, ele não se detém. Essa palavra detém, né? Ela tá associada, né, a permanecer. Um filho de Deus não permanece com o ímpio, entende? Ele pode trabalhar ali, outra coisa ali, mas quando se trata das coisas de Deus, ele não se aconselha. Sabe, irmãos, é muito fino isso. E nós estamos no mundo, né? Eu não sou a favor de que você viva se escondendo. Ah, eu vou trabalhar ali, eu sou crente, eu não vou entrar no exército, na polícia, né? Porque lá eles vão mandar eu glorificar o diabo. Então, existem esses mitos aí, essas histórias. Mas o Paulo fala lá em Romanos 8 que nada nos separa do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Nós somos de Deus. O homem pode tentar você falar alguma coisa, mas ninguém nos separa. Diz a Bíblia que nem os anjos, né? Nem as coisas do presente, nem do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, o conselho do ímpio, ele só é dado quando você pede. Não é verdade? Quando você pede um conselho de alguém que é de Deus, a sua vida muda. A sua vida, ela ganha o quê, irmão? Ela ganha proporção, ela ganha crescimento. Provérbio 19, versículo 21 e 22, diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor, ou seja, mas o conselho do Senhor permanecerá. Muitos propósitos, muitos, tem muitos caminhos, tem muitas fórmulas, mas o conselho do Senhor faz com que você permanecer. Um versículo bem parecido com esse é aquele que está lá em Colossenses 1,17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Conselho do Senhor, você subsiste. Na direção do Senhor, você permanece. Você continua de pé. 1000 cairão, Salmo 91, à tua direita, né? 1000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque você permanece no Senhor. Você está no Senhor. As pessoas vêm para te afastar do Senhor, né? Mas a palavra do Senhor diz o seguinte, que nós devemos o quê? Estar na presença do Senhor. Isaías 25:1. No versículo diz assim, Isaías capítulo 25, versículo 1 diz assim: ó Senhor, tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a ti e louvarei o teu nome, porque tem feito maravilhas e tem executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. O conselho do Senhor é fiel, o conselho do Senhor é verdadeiro, amém? Então, se eu estou no conselho do Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai me direcionar. Se a palavra de Deus está falando algo para mim, se ela está me direcionando, vai acontecer. Sabe, irmãos, hoje nós somos muito ansiosos, muito ansiosos. E nós, hoje, quando abrimos o celular, aqueles que estão interessados na volta de Jesus, as pessoas estão muito ansiosas. Outras estão abaladas, mas permaneça na palavra. Isso, no arrebatamento, preste atenção no que eu vou lhe dizer, não é você que vai lançar uma corda para o céu e puxar, é Ele que vem te levar. Isso é o trabalho de Deus, é Deus que vem te resgatar. Aleluia. Amém? O problema é que muitos de nós acham que é a gente que vai ter que estar acordado, é a gente que vai estar... Não, o Senhor é quem cuida. Você pegue a palavra, o Senhor cuida de você. Aleluia. Vai viver sua vida, vai trabalhar, vai pregar o evangelho, anunciar. Acredite, se o Senhor vier no meio da noite, Ele vai te levar. Essa é a sua fé, é a palavra de Deus que te dá isso. Então, descansar o coração no Senhor é se livrar da ansiedade, né? Então, isso nós precisamos. Então, se afastar de conselho de ímpio, se afastar de conselho de pessoas que não nos levam a Deus. Quando uma pessoa vem nos aconselhar, e esse conselho, ele é perigoso, que está me levando a me afastar do Senhor, que está me levando a ficar longe da presença do meu Deus, eu falo assim, eu não quero, ter um cuidado no meu coração, e eu falo assim, Senhor, eu não quero nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de serviço que me afaste de Ti, porque a quem muito é dado, muito será cobrado.
Então eu creio que Deus, ele entregou algo na minha vida. E eu estou aqui, sabe? A palavra do Senhor diz hoje para mim e para você: aquele que é fiel no pouco, o Senhor vai colocar ele onde? No muito. Hoje eu estou aqui com poucos irmãos, amém? Como nós temos feito aqui nessa cidade, mas nós precisamos ser fiéis à palavra, aos autos que o Senhor deixou para nós, aquilo que o Senhor direcionou para que a gente pudesse pregar às pessoas, né? Pregar a palavra, anunciar o evangelho, mostrar às pessoas que o Senhor tem algo para ela. Os ímpios, eles querem nos congelar, eles querem nos levar para a amizade deles, eles querem nos levar a falar como eles falam, a pensar como eles falam, a agir como eles agem. E esse tipo de atitude vai matar a pessoa, o filho de Deus, espiritualmente. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Eu preciso tomar muito cuidado com isso, porque tem gente que, assim como tem gente que é cheia do Espírito de Deus, tem gente que é cheia de demônios, é cheia de coisas malignas, amém? Então, nós precisamos nos focar em andar com gente de Deus. Quer um conselho? Procure alguém de Deus. Quer uma direção? Procure alguém que fala com Deus. Vá para a palavra de Deus, peça uma orientação. Você tem um pastor, você tem uma pastora, pessoas próximas de Deus. Essa pessoa, ela vai te dar um conselho que vai te levar a um futuro próspero na presença do Senhor. Amém? A segunda coisa que nós podemos falar aqui dessa leitura, a nova aliança. Se temos uma nova aliança, temos um novo mandamento. Amém? Palavra do Senhor que diz, né? Vamos lá. Diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Se o prazer dele está na lei do Senhor, eu acho interessante, porque o livro de Salmo, ele foi escrito por Davi, né? E Davi, ele foi um homem que viveu lá nas antigas, né? Mas ele viveu na esfera da graça. Ele experimentou a esfera da graça. Amém? E ele fala assim: ele medita na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele tem prazer nas coisas de Deus. Você sabe, irmãos, quando Satanás vem tentar oprimir um filho de Deus, ele precisa se apegar à nova aliança. Amém? Se apegar à nova aliança. Quando você anda no meio de gente ímpia e você comete um deslize, você comete algo errado, né? É possível que alguém possa tentar dizer: tá vendo? Olha, você errou, tá vendo? Isso não é para você, tá vendo? Esse negócio de igreja não é para você. Esse negócio de vida de igreja não é para você. Mas você medita na lei do Senhor, de dia e de noite. Não, a lei do Senhor. Eu estou na nova aliança. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Eu estou na nova aliança. O Senhor já me lavou com o sangue dele. O sacrifício de Jesus já foi completo. Ele não irá completar. Eu é que estou dentro de um tempo, porque sou um ser humano. Eu estou limitado a um tempo. Eu tenho começo de dias e prazo de validade. Amém? Existe um processo, mas aos olhos de Deus, tudo já está consumado. Jesus não falou: Pai, agora vai se consumar quando eles morrerem, vai se consumar quando eles amadurecerem. Não, Jesus foi claro, ele falou: Pai, está consumado, a obra está completa, porque Jesus, Deus, o Espírito Santo é atemporal. Nós estamos dentro de um tempo e espaço, né, físico, e nesse espaço, nesse tempo que nós estamos, precisamos viver dia após dia, hora após horas, amém? Mais uma coisa, você precisa ter consciência, no término da sua vida, se Jesus não voltar, ele vai completar a obra em você, mas para isso você precisa crer, meditar na palavra do Senhor, na nova aliança, se apoderar dela, meditar nela de dia e de noite, porque quando você estiver fraco, ela vai te ajudar, ela vai te levantar. Ouvir palavras da graça, ouvir palavras da verdade. Irmãos, há tantos pastores hoje, há tantas pessoas pregando a lei ainda. Eu fui em Mojuí, aqui perto, né? Está uns 38 quilômetros, mais ou menos, daqui para lá. E eu fiquei na praça, e lá na praça tinha 3 homens de Deus, e eles estavam pregando a palavra.
Se você se arrepender, você vai para o inferno, Satanás, você vai levar a tua alma para o inferno. Você não pode isso, você não pode aquilo, você começou a taxar. Você tem que ser liberto do álcool, das drogas. Deus, ele tem uma obra na tua vida, mas tu precisa. Sempre colocando que a mudança não era Deus que iria promover, mas que aquela pessoa iria dentro dela produzir um arrependimento, e esse arrependimento ia produzir nela uma mudança de vida. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor é quem promove o arrependimento no coração do homem. Diz a palavra do Senhor, ó, não vês? Que é o amor de Deus que te conduz ao arrependimento. Eu acho que é 1 Coríntios 8, se não me falha a memória. Mas o fato é que quem promove a transformação na vida de uma pessoa é o Espírito de Deus, é o amor de Deus. Se você não se apega à nova aliança, você vai se autoflagelar, você vai se autocondenar, você vai começar a dizer que você não vai dar em nada, você vai começar a declarar que você não vai chegar a lugar nenhum. E aí eu fui comprar um chip, né? Quando eu estava ali ouvindo, fui comprar um chipzinho da TIM, eu coloquei lá. E quando eu estava comprando, eu comecei a tirar uma prosa, uma conversa com o proprietário do local lá. E eu falei assim, olha, eu preciso de um chip, assim, tá bom. Aí eu fiquei lá. E eu fiquei olhando assim, tipo, bom, é bom com eles, pior sem eles, porque os irmãos estão pregando. De alguma maneira eles estão pregando, amém? Mas a gente percebe que o quê? Que quem convence o homem do pecado é a graça. Não é a velha aliança. A velha aliança, ela já coloca já o dedo. A velha aliança, ela diz que você precisa ser condenado. E quem vive por ela morrerá. É o que a palavra de Deus fala. E aí, o rapaz perguntou, você é de onde? Eu sou de Manaus, eu estou aqui em Santarém, eu vim trazer um cidadão aqui, e tal. Eu sou pastor. Você é pastor? Poxa, que bom. Só queria entender esse povo aí que está falando. Ele falou, rapaz, e aí eles entraram numa discussão aí com o pessoal da Igreja Católica, e teve uma discussão, eles lá na praça, pregando contra as pessoas que estavam dentro da Igreja Católica, e entraram numa degladiação, e não caiu na graça do povo, criou um problema. E aí eu comecei a deixar eles de lado, e comecei a falar do Senhor, comecei a falar da graça. E eu comecei a falar para ele, daqui a pouco, apareceu mais um, e eu comecei a falar, continuei falando da graça. Daqui a pouco tinha 4 pessoas ao meu redor, e eu falando da graça, do favor de Deus, do amor de Deus, do quanto Deus já tinha derramado, e tinha um irmão, e os outros 3 não eram crentes. E o irmão falou assim, pastor, eu nunca ouvi isso na minha vida, eu estou me sentindo leve aqui, eu estou me sentindo mais leve, mais tranquilo. Eu disse, por que você está mais tranquilo? Porque essa é a lei do novo mandamento. Hoje você ama o Senhor, porque você foi amado primeiro. Ele te amou. Você não ama o Senhor para Ele poder te amar, não. Ele te amou quando tu estava nas trevas. Ele te amou quando você estava perdido. Você foi achado. Amém? Olha a palavra de Deus aqui que diz aqui em Mateus, capítulo 22, 37 e 38. Amém? Mateus, o Evangelho de Mateus. Diz assim, amarás o Senhor, respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Este é o grande primeiro mandamento. Mas João 13, 34, diz assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E as leis? Não, eu amo o Senhor porque Ele me amou. E eu amo meu irmão porque ele era um perdido, como eu era. E nós nos amamos porque nós estávamos no caminho do inferno. E o Senhor nos encontrou. E o Senhor mudou a nossa história. Então, quando um irmão erra, um irmão meu erra, eu não condeno mais o meu irmão. Amém? Eu oro por ele, porque eu amo meu irmão. Eu declaro a palavra de Deus sobre ele. Meu irmão, você vai ficar de pé. Você vai avançar. Você vai crescer.
É necessário você passar por um tempo, mas entenda algo, no tempo de Deus, no time de Deus, nós já fomos consumados. A obra já está perfeita. Amém? E o irmão, ele vai se animar do que eu chegar e dizer, tá vendo, irmão? Você é um desgraçado. Essa palavra é muito pesada. Desgraçado, é como se estivesse arrancando a graça daquela pessoa. Meu irmão, para com isso. Olha, o Senhor, você não pode isso, você não pode aquilo. Ore por ele. Ore pelo irmão. Ore pela irmã. O irmão está fraco? Ore por ele. A irmã está fraca? Ore por ela. Aquela pessoa precisa de uma palavra? Libera uma palavra de Deus para aquela pessoa. Se aprofunde na palavra do Senhor. Medite nela de dia e de noite. Davi sabia disso. Davi, quando ele foi pego, quando ele cometeu o erro dele, ele estava bem tranquilo no palácio dele. Natanael chegou lá com ele. Ô Davi, o que tem que se fazer a um homem que fez isso? Falando, relatando dos pecados que ele tinha feito. Ele disse, o homem desse tem que ser julgado, tem que ser condenado, até morto. Natanael falou assim, e se eu te disser que esse homem é você? Aí, foi doído ouvir isso, não é verdade? Mas preste atenção também. O profeta falou uma coisa para ele. Davi, você quer cair na mão do povo? Ou você quer cair na mão de Deus? O povo vivia por qual? Pela lei. Amém? Eu quero cair na mão de Deus. Por que você quer cair na mão de Deus? Porque na mão de Deus eu encontro o quê? Misericórdia. Aí quando você vai ver Jesus no Novo Testamento, quando ele foi curar uma pessoa no sábado, e Jesus cura a pessoa no sábado, e eles ficam indignados. Eles falam, você nunca leram o que Davi fez? Davi, ele entrou sujo de sangue, ele entrou no tabernáculo, ele comeu o pão da propiciação, ele e seus soldados, tudo cheio de sangue, e não morreram. Não morreram. Por que não morreram? Porque Davi entendia que o pecado dele, que ele havia feito, era um pecado muito grave. Irmão, ele primeiro cometeu adultério, né? Ele ficou com a mulher de um soldado seu. Segundo, ele fez um planejamento para matar o cara, o esposo dela. Colocou na frente da guerra. Morreu. E terceiro, ele engravidou a mulher do outro. Né? Então, um negócio sério. Mas ele caiu aos pés do Senhor. A gente sabe que ele herdou uma consequência, né? Mas a gente entende que ele falou assim, eu quero cair na mão de Deus. Porque lá eu vou encontrar o quê? Misericórdia. E assim ele o fez. Quando você está caindo na mão de Deus, quando você entende que o Senhor é misericordioso, você nunca vai se afastar do Senhor. Nunca, 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 nunca. Entendeu? Errado, certo, o Senhor vai te fazer crescer. Tem gente, irmãos, que aprende na pisa, na peia, entendeu? Tem gente que aprende observando o erro dos outros. Tem gente que aprende apanhando, né? Tem gente que aprende porque lê, observa, medita, mas tem gente que precisa, é necessário apanhar. Mas o fato é que todos nós estamos andando com Deus. Amém? O Senhor nos traçou para nós um caminho. E esse caminho é um caminho de amadurecimento, de crescimento. Mas a gente só vai chegar lá quando a gente meditar nessa lei. Quando você entender que não há mais condenação para você, que você precisa trilhar esse caminho, que o Senhor vai trabalhar na tua vida. A palavra de Deus diz que o Senhor criou um caminho, a qual nem os loucos errariam. Você não vai errar esse caminho. O Senhor vai te conduzir. Ele mesmo falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não tem como você chegar a Deus se não for por mim. Por quê? Porque Jesus sabia. Ele era o único que iria cumprir toda a justiça de Deus, todas as exigências de Deus. Amém? Terceiro ponto, o crescimento orgânico do Filho de Deus. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, aleluia. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de água, e no devido tempo dá o que, irmão? Seu fruto, e cujas folhas não murcham,
e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém? A folha permanece. A folha, quando você está vinculado em Deus, você pode ser chacoalhado, você pode ser agitado, mas a folha não murcha. Essa folha, ela não cai. Ela vai levar um período de tempo para produzir amadurecimento. Eu estava falando um dia desse com irmãos, que na plantação de Deus, Deus não coloca fertilizante. Ele é o próprio fertilizante. O problema é que nós queremos crescimentos imediatos. Queremos que irmãos cresçam, queremos que irmãos tenham experiência, queremos que irmãos tenham um negócio do dia para a noite. E as coisas não funcionam assim. Amém? Isso daí é um fato. 1 Coríntios 3,9 diz assim: porque de Deus somos o quê, irmãos? Cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Lavoura. O termo aqui, lavoura. A lavoura, ela leva um tempo. Você planta, tem que regar, tem que ver, o sol tem que bater ali nas folhas. Há um processo. Leva-se um tempo para que aquele irmão venha produzir o quê? Frutos espirituais. Então, Davi, ele está dizendo que quando você procura bons conselhos, pessoas de Deus, quando você medita na graça, de dia e de noite, vou até sugerir, tem livros do pastor Luísio, tem livro do pastor Naô, para cada dia você pode ler um versículo da graça, se apegar, meditar de dia e de noite. Sua visão vai mudar a respeito de muita coisa, a respeito de você, a respeito de quem trabalha com você, a respeito das pessoas que estão ao teu redor, a respeito da tua própria vida. Você vai tomar uma nova dimensão, você vai criar um novo pensamento a respeito disso. Então, o Senhor, ele sempre trata como ovelha, seus filhos são ovelhas. Davi, ele foi um pastor de ovelha, ele amava as suas ovelhas, ele dava vida pelas ovelhas. Vinha o urso, ele lutava com o urso. Vinha o leão, ele lutava contra o leão. Ele sabia que Deus olhava como um pastor olha para a sua ovelha. Ele disse, ainda que um leão venha me tirar da presença do Senhor, ninguém vai me tirar da presença do Senhor. O Senhor vem como leão, o Senhor vem para me defender, porque Ele é o leão da tribo de Judá. Pode vir os inimigos, mas o Senhor vai pelejar por mim, porque eu tenho uma visão certa a respeito de Deus. Amém, irmãos? Devemos ter a visão certa a respeito de Deus. A palavra do Senhor é clara. No seu tempo, nós vamos produzir frutos. Essa árvore, ela está plantada num ribeiro de águas. Ali a água é constante. A palavra de Deus, ela é o que para nós, irmãos? Ela é água. Ela nos lava. Amém? Quando Jesus foi furado, lá na cruz do Calvário, para certificar que ele estava morto, saiu o quê? Água e sangue. A nova aliança, ela é constituída com o quê? Com água e com sangue, espírito e vida. Amém, irmãos? Então, quando você está alicerçado na nova aliança, você vai crescer espiritualmente. Você vai entender os propósitos de Deus na sua vida. Amém? Abra sua Bíblia em João, capítulo 15, Evangelho de João. Aleluia. Versículo 1. Você vai ver que tudo está ligado a Cristo. Diz assim, eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o que, irmãos? Agricultor. É o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Aí ele fala o que, irmãos? Vós estáis limpos pelo que, irmãos? Pela palavra que vos tenho falado. Aí ele fala, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Aí ele fala, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. Está vendo? A folha do ímpio, ela seca, né? E o apanha e lança no fogo e queimam.
Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor, se guardardes os meus mandamentos. Permaneceis no meu amor, assim como também vos tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu mando. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos tenho chamado de amigos, porque tudo quanto o meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que escolhestes a mim, aleluia, pelo contrário, eu escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedires ao meu Pai, no meu nome, ele vos conceda. Isto vos mando, porque que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro vos odiou, que primeiro do que vós outro, me odiou primeiro a mim. Aleluia. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Aleluia. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Aleluia. Irmãos, que palavra poderosa é essa? Eu permaneço na videira. Quem é a videira? É o Senhor. O Senhor é a minha videira. Eu permaneço na nova aliança. Paulo lá em Gálatas, capítulo 3, você quer ler lá comigo? Gálatas 3, ele fala também algo muito maravilhoso. Gálatas 3, versículo 1 a seguir. Ó Gálatas insensato, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo, exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Vocês receberam um Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensato, que tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne. Terá sido que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre em vós, porventura, o faz nas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo chama os irmãos Gálatas de insensato. Por quê? Porque ele quer andar na esfera da lei, ele decai da graça. E ele começa a andar pelos próprios desígnios, pelo próprio entendimento. Mas o Senhor fala claramente que ele é a nova aliança, que ele é o novo propósito para nós. Permanecer nele é fundamental. Permanecer no Senhor é vital. Permanecer na nova aliança é chave para nós. É um divisor de águas. Sua vida fica leve, seu casamento fica leve, sua história fica leve. Por quê? Porque você entra na nova aliança. Amém, irmãos? É isso. Isso fala de estar e de sair, de decair. Mas o Senhor nos chama para permanecer. Amém? João 7. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37. Jesus é a fonte da água da vida. Amém? Lá no Salmo 1 tem uma fonte, né? Um ribeiro. Ribeiro é uma fonte. No último dia, no grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, o que, irmãos? Fluirão rios de água viva. Isto ele diz com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Olha só, irmãos, quando nós cremos, nasce dentro de nós um rio. Um rio. Esse rio rega a nossa plantação. Ao mesmo tempo que Jesus é a videira verdadeira. Aleluia por isso. Nós estamos enraizados na videira verdadeira. Amém, irmãos? Mas nós também estamos, o homem de Deus, ele está onde? No ribeiro de água. Mas a palavra diz também que o ribeiro, ele nasce dentro de nós. Aquele que crê, nasce um rio dentro dele. Esse rio, ele está fazendo o quê, irmão? Constantemente nos limpando, irmão. Esse rio nos limpa todos os dias. O Senhor está nos limpando todos os dias. O Senhor nos purifica pelo sangue.
pela água da vida. A água é a palavra. O sangue já foi derramado. Amém, irmão? Não é que todo dia o Senhor derrama um pouquinho de sangue em você. Não, já foi derramado. Você precisa orar para ter consciência de justiça. Consciência de justiça e não consciência de condenação. Andar na rua, eu sou justo. Porque o sangue de Jesus já foi derramado na minha vida. Aleluia, eu sou justo. Eu estou na nova aliança. Eu estou guardado. Aleluia, esse rio, ele nasceu em mim. Lá no Antigo Testamento, o rio estava fora, brotava lá sobre a árvore, regava a árvore, mas na nova aliança, o rio está dentro de mim, aleluia. Na nova aliança, eu sou uma árvore, mas na nova aliança, o Senhor agora é a árvore verdadeira, eu estou enxertado nele e ele vai produzir. Se lá no Antigo Testamento, você é uma árvore plantada junto ao ribeiro, no Novo Testamento, a árvore é Cristo e você está plantado nele. Aleluia por isso. Amém, irmãos? Então o Senhor, Ele quer nos dar vida. O Senhor, Ele está mostrando para nós, apegue-se à palavra da verdade, apegue-se à nova aliança, apegue-se ao favor de Deus, não ande pela justiça própria, não ande se castigando, não ande se deteriorando, se julgando, se condenando. Pelo contrário, libere a palavra de Deus, não libere palavra de efeito, libere somente a palavra de Deus. O Senhor tem propósito com a palavra dEle. Não é queridinho, queridinha, amadinho, amadinha, não. A palavra de Deus diz a meu respeito que eu sou justo. Senhor, eu sou justo pelo sangue da nova aliança. Nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ninguém pode me separar de Ti, Senhor. Eu sou ministro do Espírito, Senhor. O cair é do homem, mas levantar é Teu, ó Pai. 7 vezes o homem cairá, mas 7 vezes o Senhor vai me levantar, ó Deus. Eu permaneço em Ti. A minha justiça é Cristo. Eu oro agora porque eu sei que Deus, ao olhar para mim, Ele não vê o Danilo, Ele vê Cristo. Cristo é a justiça, Cristo é a reconciliação do universo, Cristo é a reconciliação dos anjos, Cristo é a reconciliação de todas as coisas. Como diz Colossenses, Ele nos uniu em todas as coisas, Ele nos trouxe para um propósito, irmão. Eu não abro mão dessa aliança, eu quero estar nela. Você sabe o que vai acontecer? Eu vou produzir fruto. Esse fruto vai permanecer. As minhas folhas não vão murchar. No devido tempo o Senhor vai fazer frutificar. No devido tempo o Senhor vai fazer com que nós venhamos frutificar. Amém, irmãos? Essa é a nossa fé. E eu quero deixar essa palavra hoje para nós. Não desfaleça. Não ande por vista. Creia que o Senhor está contigo. Não ande por vista. Ande por fé. Ande crendo, declare isso na sua vida, ande por fé, porque é assim que o Senhor deseja, que nós venhamos crescer, que nós venhamos avançar. Eu não ando mais pelo que eu estou vendo aqui uns irmãos, mas eu prego pela fé. Eu creio que o Senhor tem grandes pessoas aqui a nos entregar. Muitas pessoas vão aceitar Jesus aqui. Muitas pessoas, vocês vão orar e Deus vai usar vocês e serão libertas. Sabe por quê, irmão? Porque eu não quero andar pelo que eu estou vendo, eu quero andar por fé. Deus vai usar vocês, amém? Deus vai me usar, Deus vai nos usar. Irmão, não tem uma palavra que saia da sua boca que vai ser jogada aos porcos, não. O Senhor, irmão, o Senhor tem propósito com a sua palavra, e cada palavra que você pregar para alguém, acredite, Deus vai produzir em a vida de alguém mudança, purificação, libertação, santificação, e o Senhor produzirá no final glorificação na vida de cada um de nós. Por isso não tenha medo de pregar, não se ache pequeno, não se ache sozinho, não se ache abandonado, pregue o evangelho da graça de Deus, Ele que vai mudar a vida das pessoas, e quando você pregar, a sua vida também vai ser mudada. Não condene ninguém, não condene aquilo que o Senhor já santificou, o Senhor já purificou. Amém, querido irmão? É assim que nós cremos, é assim que nós precisamos entender que o Senhor tem uma grande obra na nossa vida. Vamos ficar de pé nessa noite e declarar a palavra de Deus sobre a nossa vida. Aleluia!